Estão gravando. Vamos dar uma olhada para ver, só por alto, assim, o que a gente tem nessa segunda metade do curso. Vamos lá no SIGA. Ok. Eu imagino que as notas da prova devem sair relativamente rápido, porque, dada a natureza da prova, a correção parte é por máquina, então vamos ver. Enquanto isso, vamos continuar. Então, nós estamos aqui, aula 14, são 30 aulas, duas delas são provas, né? Então, metade aqui. Vamos começar com... Nós já tínhamos feito... módulo 1 era microeconomia, boa parte, até contabilidade nacional. Aí já tinha passado para macroeconomia. E hoje a gente vai entrar, de fato, em macroeconomia. Então, qual é a diferença? Microeconomia é as escolhas de indivíduos, de firmas, de grupos individuais, e macroeconomia, a gente vai olhar a economia como um todo. Né? Olhando, por exemplo, o nível de preços como um todo. Então, o primeiro tema aí que nós vamos começar hoje é economia monetária. Então, essa parte que é moeda, como é que surge moeda, quais são as características de moeda e como é que o governo, em particular, controla a oferta de moeda. Isso, na verdade, são essas duas aulas aqui, provavelmente a gente já vai avançar bem hoje. Próximo tema é inflação, que tem a ver com a economia monetária, mas é um tema muito relevante para o Brasil, porque nós sempre tivemos problemas com inflação, está sob controle nas últimas 2 décadas, mas periga voltar. Inclusive, com essa pandemia, os problemas das contas públicas, já tem pressões inflacionárias acontecendo aí. Então, da inflação, depois, próximo tema, produtividade. O que é produtividade? Relação entre insumos e produtos é a razão fundamental do crescimento do PIB, é aumento de produtividade, é você fazer mais com menos, ou mais com o mesmo. Depois tem os modelos macroeconômicos, meio que oferta e demanda, mas no contexto macroeconômico de investimento, poupança e PIB. Nós vamos ver isso aí. Vamos ter uma aula comparando visões diferentes em macroeconomia. A macroeconomia tem muitas escolas diferentes, muitas visões diferentes, muitas brigas, muitas controvérsias. E nós vamos pegar uma das principais, que é entre Keynes e Hayek. E aí vai entrar umas aulas de economia internacional. Nós já vimos economia internacional lá no começo, mas lá a gente estava mais pensando na ideia de vantagens comparativas. Aqui é olhar do ponto de vista de uma economia, contabilidade nacional de relações com o exterior, exportação, importação, como é que você contabiliza isso, e também modelos de economia internacional. Tá, isso vai ter umas 4 aulas disso, e aí vem finalmente meio que o último módulo, a última unidade, que vamos olhar o problema de desenvolvimento, de saída da pobreza para um desenvolvimento maior. Então, vamos ver desigualdade, medidas de pobreza, esse tipo de coisa, e a última aula, uma aula sobre Brasil, aplicando essas coisas para o Brasil, vendo o caso brasileiro. É verdade que ao longo da disciplina, cada conceito que eu dou, eu já busco exemplos brasileiros, então a gente já vê isso ao longo da disciplina, mas essa última aula vai ficar um pouco mais focada ainda no caso brasileiro. Então, esse é o que nós temos pela frente. Nesse ínterim, haverá 2 controles. Quando chegar mais perto, a gente avisa, e no mesmo esquema dos controles passados. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa sobre a prova? Se não, vamos em frente. Ok. Ok, módulo 2. Economia monetária. Então, o que é economia monetária? Monetária, como vocês sabem, é relativo a dinheiro, a moeda.
Então, uma economia monetária é esse ramo da macroeconomia que estuda essas questões a ver com dinheiro. E isso é uma especialidade em economia. Eu tenho alguns colegas no departamento de economia, você pergunta para eles, o que você faz? Economia, sim, mas dentro de economia, o que você faz? Eu sou eu faço economia monetária. Então, é importante a gente que trabalha no Banco Central, por exemplo, você vê que o Banco Central tem um papel muito importante. Quem trabalha no governo, no Tesouro, por exemplo, no Ministério da Economia, das Finanças, lida muito com economia monetária. Então, é um ramo importante para esse tipo de coisas. Então, a gente vai ver o que é moeda, como é que surge moeda, a ideia de oferta de moeda. A gente vai ver que o governo ele determina, em parte, qual que é a oferta de moeda e que é muito importante que ele acerte essa quantidade de moeda na economia, porque se tiver de mais, vai ter problemas, vai ter inflação, se tiver de menos, também vai ter problemas. Então, tem impactos, isso tem impactos na inflação, tem impactos em desemprego, etc. Então, primeiro, para que serve moeda? Se não tiver moeda, como é que você faz? Faz escambo, é o que esse pessoal está fazendo aí, trocando trigo por peixes. Então, muitas economias é assim que funcionam. Economias mais primitivas, que não chegaram ainda no estágio de moeda. Eu produzo uma coisa, você tem outra coisa, eu troco com você. O problema disso é a coincidência de demandas, né? Por exemplo, eu tenho muitas galinhas e eu estou com vontade de comer melancia. Aí eu encontro alguém que tem melancias, eu falo assim, ó, eu queria melancia, vou te dar galinhas. E o cara, não, eu odeio galinha, eu não quero galinha. Então não teve coincidência nas demandas. Eu vou ter que... Mas o que você gosta? Diz, eu gosto de laranja. Puxa, agora eu tenho que achar alguém que tenha laranjas, que queira trocar, que goste de galinhas, para trocar as galinhas com laranjas, aí eu pego as laranjas e troco por melancias. Isso é muito complicado. Então tem que achar coincidência nas demandas. Então o que você faz em vez? Moeda. Moeda surge para isso. Tem um bem que pode ser, inclusive, galinhas. Às vezes, em muitas sociedades, a moeda era um animal, algum coisa. A gente vai ver quais as características que o bem que vira moeda tem que ter. Mas aí esse bem é o bem que todo mundo aceita ele. É um bem que todo mundo aceita e aí resolve, fica fácil fazer essas trocas. Quanto maior a economia, mais complexa que ela fica, rapidamente vai precisar ter moeda. E a gente vai ver que moeda surge naturalmente. Não precisa nem ter um governo para fazer isso, ela vai surgir porque tem essa necessidade de moeda muito grande. E um elemento principal que a gente vai ver que moeda tem que ter, seja lá o que vai ser, sal, conchas, metais preciosos, um pedaço de papel com uma foto do presidente, Bitcoin, um bitstream de zeros e uns no computador, seja lá o que vai servir como moeda, ele tem que ter várias características, a gente vai ver quais, mas a principal é confiança. Você tem que ter muita confiança que as outras pessoas vão aceitar. Eu estou com as minhas galinhas aqui e alguém está me oferecendo, diz, eu tenho sal, eu tenho conchas, eu tenho Bitcoin. Eu só vou aceitar aquilo ali em troca das minhas galinhas se eu tiver confiança de que outras pessoas vão aceitar em troca. Eu vou pegar aquelas conchas e eu tenho que ter muita confiança que outra pessoa vai aceitar. E a gente vai ver que moeda corre sempre o risco de perder essa confiança. Inclusive moedas atuais, como o real, inflação, o processo hiperinflacionário, em parte a moeda sofre desse problema de confiança. Você não quer aceitar. Se você estivesse na Venezuela hoje, você ia ter muita desconfiança. Você diz, eu tenho galinhas, mas eu não vou aceitar não sei, peso venezuelano, seja lá o que for, me dá dólar em vez. Eu quero dólar, eu quero até real, talvez circule lá em alguns lugares na Venezuela, perto da fronteira, porque eles têm confiança que o real vai ser aceito, enquanto que a moeda deles está sendo minada por mal gestão monetária do governo deles. E por isso que vocês vão ver muitas vezes chama moeda fiduciária. Fiduciária é essa ideia de confiança. Ok. Para que serve a moeda? Bom, outra função da moeda, a moeda então serve para fazer as trocas e serve como unidade de conta. Unidade de conta quer dizer assim, quanto que vale uma galinha? Quanto que vale uma melancia? Quanto que vale um automóvel? Se eu tiver que dizer assim, uma galinha vale 6/8 de uma melancia.
fica muito complicado fazer isso aqui. Então, a gente tem uma moeda que é a unidade de conta, a gente valora tudo em termos de reais, ou de dólares, ou seja lá o que for. Então, fica mais fácil saber preços relativos. Além disso, moeda tem outra função que é ser reserva de valor. Então, eu obtive renda hoje. Eu tenho renda, recebi um dinheiro hoje e eu não quero gastar hoje. Quer dizer, eu vou gastar isso aqui, mas só daqui a um ano. Então, eu quero manter o valor, eu opto por consumir isso só depois. Então, eu vou deixar ele em forma de moeda. A moeda está sendo uma reserva de valor para eu consumir depois. Eu só vou fazer isso se eu achar que a moeda vai manter o valor dela. Se tiver inflação, aí talvez eu não vou usar a moeda, eu vou usar outra reserva de valor. Eu vou usar imóveis, era muito comum usar imóveis, posso usar até galinhas. Gente, em países muito pobres, às vezes você recebe o dinheiro, você compra uma vaca, por exemplo. É um jeito de manter o valor. O problema dessas outras unidades de reserva de valor é que elas não têm liquidez, né? Liquidez é a capacidade de você transformar esse valor e usar ele de novo. Se você tem moeda, desculpe eu tenho uns pássaros aqui na minha janela que ficam gritando, são incrivelmente chatos e não tem o que fazer, você não tem como assustar eles, tirar eles. Com sorte, daqui a pouco eles vão embora. Para mim está incomodando, não sei se vocês estão ouvindo, mas não tem muito o que fazer. São esses quero chatos. E liquidez, então, é essa capacidade de você, na hora que você resolve gastar aquilo ali, você já está segurando aquele valor, resolve gastar, de poder gastar rapidamente. Com reais, é automaticamente aceito, tem liquidez total. Se você tiver um apartamento, por exemplo, é uma reserva de valor, está mantendo o valor ali, aí se você resolve usar aquilo, você tem que vender o apartamento. E aí isso pode levar meses, pode levar anos, inclusive, tem pouca liquidez. Ok. Bom, isso aqui é só curiosidade, é porque eu achei isso um dia na internet, então está em inglês, mas dá para entender. Só um pouquinho como é que mudou a moeda ao longo do tempo. Então começa assim com escambo, bartering, você troca um machado por um pernil de brontossauros. Vacas, gado sempre foi usado. Aqui eles estão botando os dados, não sei quão historicamente correto isso aqui, mas 9.000 a 6.000 antes de Cristo. Gados sempre foi usado muito como moeda e reserva de valor. Você pode pensar no leite que ele dá enquanto isso, se for uma vaca como juros, é os juros que está recebendo em cima do seu capital. Ali tem nozes, na Mesopotâmia, nozes não, sal, conchas, vamos ver, aqui conchas, moeda metálica com metais preciosos, semipreciosos, moeda de couro, não sei bem o que é isso, um papel moeda, wampum, feito de conchas de moluscos, sei lá, ouro, um metal precioso de novo, e aí papel moeda com lastro, uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Tinha uma época que muitos governos, quando eles tinham moeda, a moeda, na verdade, a moeda era um vale para uma quantidade de ouro que o país tinha nos seus cofres. Então, na própria moeda vinha escrito assim, essa nota lhe dá direito a tantas gramas de ouro. E você podia ir lá pedir o ouro em troca. A partir de 1971, o dólar não era mais lastreado e hoje em dia poucas moedas são lastreadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que o governo dos Estados Unidos pode emitir dólar quando ele quiser. Se ele quiser emitir dólar, ele pode emitir dólar. O real é assim. Você não pode ir lá no Banco Central e pedir o ouro em troca dos seus reais, mas tinha uma época que podia. E por que era feito isso? Porque criava uma disciplina muito grande em cima do governo. Essa ideia de que o governo tem o direito de emitir moeda, de que ele afeta a oferta da moeda, isso é bom porque dá um instrumento para o governo poder calibrar a economia. Se tem uma recessão, ele pode emitir moeda e tentar aquecer a economia, mas cria uma tentação muito grande para maus governos, e quase todo governo é mau nesse sentido, porque ele sempre tem muita tentação. Imagine, você é o governo
todo grupo de interesse na sociedade está pressionando você por bens, por serviços, por transferências para você, para eles, e você é um ser político, você tem eleições para ganhar, ou mesmo se não tem, você tem que se legitimar, você tem pressão. Então, o governo, sabendo que eles podem emitir moeda sem só querendo, só decidindo, estalando o dedo, eles vão fazer isso. E quando eles fazem isso, dá inflação, e inflação é um dos maiores males que pode ter para uma economia, e a gente no Brasil sabe disso. Nós vivemos isso. Na próxima aula a gente vai ver essa ideia de inflação, como a causa principal da inflação é isso, é governo emitindo dinheiro demais. Então, uma regra de lastrear em ouro cria um empecilho para isso. O governo só pode se ele obtiver mais ouro. E o único jeito de obter mais ouro é ou você faz mineração, vai lá em Serra Pelada e tira mais ouro, e aí você pode emitir mais, ou você vende bens, por exemplo, o Brasil vende soja em troca de ouro, em troca de dólar, ou ouro, seja o que for, e aí você pode emitir mais. A gente vai ver mais sobre isso quando a gente for estudar teorias de inflação. Aí, cartões de crédito. E esse negócio aqui está atrasado. Tem muitas coisas novas acontecendo agora. Por exemplo, na China, praticamente não existe papel moeda mais. Eu fui na China uns 2 anos atrás e é tudo pelo WeChat, que é o WhatsApp dele. Até esmola para um mendigo, você dá via celular. Isso rapidamente vai chegar em outros lugares. Então, tem muitas novidades, PayPal, Apple Pay e várias outras coisas, tudo isso tem a ver com a economia monetária. Aqui, Bitcoin é um exemplo disso. Bitcoin, a coisa interessante dele é que não é controlado por nenhum governo. A ideia, não sei se vocês conhecem a ideia do Bitcoin, é meio misterioso, assim, tem uma história misteriosa que tem o Satoshi Nakamoto, eu estou errando o nome, mas é o nome japonês, assim. Ninguém sabe quem é, e ele escreveu esse trabalho explicando a ideia de Bitcoin. E aí ele implementou, e ninguém sabe quem ele é. Então, Bitcoin existe e nenhum governo controla. Tem muitos governos que querem impedir que ele seja usado, mas como é na internet, você não se consegue. E aí, então, a ideia é um pouco essa, que é uma moeda que você pode ter a segurança, ele tem uma regra dentro dele de quando que vai ser emitido novos bitcoins. Que vocês vão ver durante essa aula hoje, a chave, a importância de moeda é essa, é a oferta de moeda. O que determina quanta moeda vai existir? Porque se de repente tiver uma inundação de moeda, por exemplo, se a gente está usando conchas como moeda, e de uma hora para outra tem uma enxurrada de conchas, então conchas não vai valer nada. Então, você que estava guardando um monte de conchas, trabalhou para caramba para acumular um pouquinho de conchas, todo aquele seu esforço está naquelas conchas, de repente tem um aumento muito grande da oferta de moeda, de conchas, e você perdeu o valor. Então, você, de novo, tem que ter a confiança, você não vai fazer isso a não ser se tiver confiança. E a ideia do Bitcoin, em parte, é ter essa confiança. Como é que o Bitcoin tem essa confiança? Porque nenhum governo pode controlar. E porque a regra de quantos Bitcoins novos vão surgir está lá no algoritmo. Essencialmente, assim, pessoas no mundo inteiro, tem problemas matemáticos que você tem que resolver, e são muito difíceis de resolver, requer muito poder computacional, você tem que ter fazendas de servidores. Tem que ter fazendas de servidores, e aí... deixa eu só ver uma coisa aqui. E aí surge, e aí de vez em quando alguém encontra essas moedas. Então é tão difícil, e o problema vai ficando cada vez mais difícil, de modo que isso garante que a oferta de moeda vai crescer de uma maneira relativamente previsível. Alguém perguntou aqui, então as moedas hoje em dia não têm mais lastro atrelado a elas. Não tem. Desde o dólar, desde 1971, teve uma reunião em Bretton Woods, os Estados Unidos foi lá e falou, eu não vou mais lastrear em dólares. E alguém fazendo um comentário aí sobre o Natoshi. Tá. Tá, aí
Eu botei essa citação, eu não sei se tem toda uma discussão, tem uma escola de economia que chama uma escola austríaca de economia, e no Twitter tem uma briga muito grande entre os austríacos e os liberais e o pessoal de esquerda, essas coisas de Twitter. Mas uma coisa que os austríacos fazem muito bem é essa ideia de como é que surgiu o dinheiro, e esse Menger é um dos principais, e ele nota aqui que dinheiro não é uma lei que decide que aquilo assim vai ser dinheiro, porque requer confiança. Tem muitas moedas de países, moedas oficiais, que perderam seu valor totalmente. Ninguém que aceita elas, eles perderam a confiança. E ele nota que o que é uma moeda é justamente a própria pessoa, são as pessoas que decidem o que vai valer como moeda, o que eles vão aceitar como moeda. Então, que características tem que ter a moeda? Primeiro, ela tem que ser divisível, né? Imagina quando você usava vacas ou gado como moeda, você chegava assim, eu queria comprar uma galinha. Quanto que ela custa? Ela custa, diz assim, 24 galinhas custam uma vaca. Aí diz, então me vê uma galinha. Diz, bom, mas como é que eu vou fazer? Eu tenho que cortar a perna da vaca, como é que vai fazer? É difícil. Com moedas é divisível, moedas você pode dar troco, é mais fácil. Se bem que eu nunca tenho troco, eu sempre quero dar uma gorjeta, só tenho só R$20 na carteira, mas isso é outro problema. Tem que ter durabilidade, uma moeda, é ideal, metais preciosos são bons por causa disso, porque às vezes a moeda dura séculos, você pode usar, você recebe hoje, você quer guardar 1 ano, 2 anos, com gado, com galinhas, com essas coisas, é difícil, mesmo conchas e sal e outros, até papel moeda é problemático. Então, é uma consideração. E outra, raridade, tem que ser raro. Se alguma coisa não tiver escassez, não pode ser usado como moeda, porque senão sempre tem mais e o valor está relacionado com essa oferta. Se não tem raridade, tem um excesso de oferta, não tem valor. Então, por isso se usavam muitos metais preciosos. E um conceito importante aqui com economia monetária é essa ideia de senhoriagem. Então, o que é senhoriagem? Quando se usava metais preciosos como moeda, era comum assim, você achava metais preciosos, pensa no Brasil na época da mineração, que vocês conhecem, vocês estudaram muito isso já. Então, você achava ouro, aí o que você tinha que fazer? Você tinha que pegar o ouro, levar para a intendência das minas, para o rei, essencialmente, e aí você dá para eles lá, aí eles pegam, eles refinam, purificam, e aí eles pegam 20% para eles, é o quinto, ou seja, lá o que for 10%, esse pedaço que eles pegam é senhoriagem. Senhoriagem é assim, eu estou pagando para o senhor, para o chefe, para o rei, para o senhor, para o governo. E aí eles carimbam, dizendo, esse ouro é realmente ouro, então ele tem que ser aceito e vale ouro. E senhoriagem, mas aí senhoriagem não é só assim. Senhoriagem pode ser de várias outras formas. Hoje o governo tem uma forma de senhoriagem. Por exemplo, como é que ele faz? Você tem os seus reais, há uma coisa que o governo pode fazer, o governo pode emitir moeda. Se ele está emitindo, se ele tem o poder de emitir moeda, simplesmente estala o dedo e resolve emitir moeda, ele não está botando um imposto, digamos assim, você tem R$10.000, está guardado embaixo do seu colchão, R$10.000 lá. E você diz, eu não vou dar isso para o governo tirar 20%, não, vou deixar aqui embaixo do meu colchão. Mas mesmo assim o governo consegue dar uma mordida naquele seu dinheiro. Como é que ele faz? Ele emite moeda, paga as contas dele, resolve o problema dele, o governo lá, e o governo sempre tem problema, sempre tem pressão, como eu falei. Aí, esse aumento na oferta de moeda vai gerar inflação, e essa inflação é que vai abocanhar os 20% do dinheiro embaixo do seu colchão, porque ele vai valer menos. A inflação é justamente o ato do seu dinheiro valer menos. Então, inflação é uma forma de senhoriagem. E é muito difícil governos resistirem de não utilizarem essa senhoriagem. E a gente vai ver que esse era o problema do Brasil até 94, quando o Plano Real acabou com isso. Ele impôs uma disciplina dizendo que os governos têm que parar de fazer esse tipo de coisa. Vai ver isso mais para frente.
Esse aqui é só uma curiosidade sobre essa ideia de como é que surge dinheiro. E mais, o fato que dinheiro, moeda, surge naturalmente. Não requer governos, não requer que ninguém faça nada. Os próprios seres humanos, se solta 20 seres humanos numa ilha e rapidamente vai surgir moeda. Então, esse cara aqui, ele foi preso na Segunda Guerra Mundial. Repara que a publicação é de 45, ele era um POW, era um prisioneiro de guerra, prisoner of war, num campo de prisioneiros japonês durante a Segunda Guerra Mundial, lá no Japão. E eles estavam lá, eles ficavam presos, e ele reparou que rapidamente, entre os presos, surgiu a moeda que era o cigarro. Então, o cigarro passou a ser a moeda. Você vê muito isso em filme de prisão, tem essas séries de prisão, filme de prisão, eles trocam coisas, sempre, apesar de ser uma prisão, sempre tem umas coisas. Inicialmente podia ser escambo, mas a gente viu que escambo tem aqueles problemas da coincidência das demandas. Então, cigarros é muito comum, e porque cigarros é raro, os cigarros muitas vezes no paper ele menciona que os japoneses permitiam que as famílias dos presos mandassem umas cestas de bens. Isso é comum, no Brasil tem isso também em prisões. Aí você recebia lá um salame, um biscoito, café e cigarros. E cigarros tinham essa característica, eu falei, divisível, é raro e servia de unidade de conta. Muita gente queria os cigarros, naquela época todo mundo fumava, ainda mais se fosse um prisioneiro. Então, e ele faz usa a teoria de economia monetária e mostra que cigarro seguia todas as regras. Por exemplo, no Natal, quando chegava um carregamento muito grande de cestas das famílias, os preços subiam. Antes, o que custava 2 cigarros, agora custa 4, porque aumentou a oferta de moeda, aumentou a oferta de cigarros. Um trabalho mais recente, esse aqui é de 2016, diz que hoje em dia na prisão, hoje em dia nem prisioneiro gosta de fumar, né? Ainda bem, mas eles usam miojo, que talvez faça até mais mal do que cigarro, mas então miojo. Então as famílias mandam as cestas, tem miojo, a comida da cantina da prisão deve ser tão ruim, e aí trocam miojo. Então isso é uma curiosidade. Outro exemplo que eu vi, eu não fiz um slide, mas eu vi, tem um trabalho interessante sobre lá em New Jersey, perto de Nova York, tem tipo um parque parecido com Disneylândia, e você vai lá, você passa o dia lá, mas você não usa dinheiro, você tem que chegar lá e você tem que comprar os vales. Tem vales, tipo, não sei se Nicolândia aqui no parque da cidade deve ser assim, Disneylândia talvez. Então, lá você quer comprar pipoca, você quer ir na Casa Fantasma, você tem que usar os vales. E o que eles perceberam é que no entorno tem o parque todo cercado, e no entorno tem os hotéis, tem bares, tem restaurantes, tem outras atrações que não fazem parte do parque. Então, portanto, lá deveria valer a moeda, o dólar normal. Mas acaba que esses empreendimentos, esses restaurantes, essas lojas, aceitam o vale. A gente você não precisa pagar em dólar. Se tiver vale sobrando, você acabou seu visita no parque, sobrou vale, você pode usar os vales. Por que eles aceitam? Porque eles têm confiança, eles sabem que depois eles podem passar adiante aquilo, alguém vai aceitar deles. Então é interessante que, embora governos tentem controlar a oferta de moeda, o que é moeda e fazer senhoreagem tudo, moeda é um fenômeno emergente na economia. Ok. Aí, o próximo tema que tem a ver com moeda é a ideia de bancos e depósitos. Em algum momento na história da humanidade, em vários lugares diferentes, assim, talvez em momentos diferentes em várias civilizações, surgem ideias de bancos. E bancos e depósito de moedas. Pessoas, por que é o banco? Então, é alguma instituição, alguma organização em que pessoas que têm moeda, as pessoas trabalham, criam renda, recebem moeda, seja lá o que for a moeda naquele local, e eles depositam no banco, eles dão para o banco para guardar essa moeda para eles. E aí a gente vai ver que
isso vai ter impactos muito grandes. Né? Isso gera muitas possibilidades para a economia e alguns fenômenos talvez não esperados. Então, deixa eu contar uma história aqui. Obviamente, eu tô romantizando a história, estou simplificando tremendamente, quase fazendo uma caricatura, mas para fazer o ponto de como que talvez possam ter surgido bancos e qual o impacto que eles têm. Né? E quais são os problemas e as vantagens que surgem de ter bancos e a ideia de depósito. Então, suponha assim, a gente está lá numa vila 1470 na Bélgica ou na China, ou no Egito antes, ou em Roma, e está todo mundo na vila ali e tem alguma coisa que para a gente vale moeda, digamos que seja um metal precioso, algum metal precioso que tem raridade, tem todas aquelas características, e eu tenho metal aqui e aí eu já fui assaltado, minha casa foi assaltada já 3 vezes e pegaram o meu metal. Eu estou preocupado com aquilo ali e aí eu tenho uma ideia. Eu falo assim, olha, todo mundo sabe que lá na cidade, né, tem aqueles 7 irmãos. Eles são todos fortões. Eles são fortões, eles são valentes. E ninguém mexe com eles, ninguém nunca assaltou a casa deles. Então eu falei assim, vou chegar lá para eles e vou falar o seguinte, vocês aceitariam de ficar com meu dinheiro? Você pega meu dinheiro, eu deposito aqui na casa de vocês, fica com vocês, que eu tenho mais segurança, e em troca eu pago para vocês uma tarifa em troca disso. Mas 7 irmãos, tá bom, a gente pode fazer isso. Disse, ótimo, então tá aqui o dinheiro, são tantas barras de metal, e aí eu disse, mas será que vocês podem fazer um vale, só para ficar no papel, tudo certinho? Então, para cada barra faz assim, vale uma barra de prata. Uma barra de prata, eu tenho vários desses papéis, aí eu vou para casa e eu estou seguro com aquilo ali, se alguém assaltar minha casa, não vai encontrar metais preciosos. Aí eu estou fazendo aquilo e um dia eu estou andando assim na cidade e eu encontro um vendedor de galinhas assadas lá. Aí eu olho aquilo, opa, que beleza, eu estou com fome, estou com vontade de comer uma galinha dessas, e eu chego para ele assim, quanto custa uma galinha? Ele diz, uma barra de prata, assim, sei lá, um pedaço. Aí eu disse, então tá bom, eu topo. Mas espera aí que eu vou lá no outro lado da vila, vai levar meia hora para ir, meia hora para voltar, que eu tenho esse vale, eu vou trocar o vale de volta por ouro e venho aqui. Aí o dono das galinhas fala, não precisa não, porque eu também estou fazendo a mesma coisa com eles, essa ideia foi boa, um monte de gente fez, e se você me pagar a barra, eu vou ter que ir lá e depositar de volta e pegar um vale, então por que você só não me dá o vale? Endossa atrás, escreve assim, um endosso dizendo que você passou o vale para mim, e aí, ótimo. Então, e aí todo mundo vai começar a fazer isso, e esses vales estão começando a circular na cidade no lugar do ouro. Eles são essencialmente uma moeda lastreada. Lastreado quer dizer o quê? Que tem esse laço. O laço é esse contrapeso. Para cada vale, de uma barra, cada pedaço de papel, existe a barra de prata que está na casa dos 7 irmãos valentões. Então, está totalmente lastreado. Está funcionando porque tem confiança, as pessoas confiam nos 7 irmãos, confiam que aquele vale é verdadeiro, que se eu aceitar um vale, eu posso passar adiante e outras pessoas vão aceitar aquele vale. Então, surgiu papel moeda, e está circulando. Tá, aí o que acontece? Então, isso foi muito bom, porque isso facilitou os custos de transação e as pessoas estão recebendo um serviço, essa segurança. E os 7 irmãos estão recebendo uma tarifa de todo mundo, viraram um banco, então essencialmente eles viraram um banco. Mas aí surge um problema. O problema justamente daí das conversas. Um dia, um dos 7 irmãos chega assim e olha para os outros 6 e fala assim, pessoal, vocês já perceberam que a gente está com toda essa prata aqui e os vales que a gente emite estão circulando, está sendo aceito geral. E vocês já perceberam que todo dia só aparece mais algumas pessoas pedindo a prata de volta, querendo, né, trocar o vale pela prata? De toda a prata que a gente tem, mais ou menos 10% sai todo dia.
e os outros 90% ficam. Então, sabe o que a gente podia fazer? A gente podia fazer o seguinte, vamos emitir uns outros vales não lastreados, a gente simplesmente pega um papel e escreve assim, vale tantas barras de ouro, de prata, a gente não tem essa prata, mas a gente pode usar para comprar coisas na cidade, vai ser ótimo para a gente está basicamente emitindo dinheiro de graça para nós mesmos. Aí os outros irmãos, peraí, mas as pessoas vão aceitar isso sabendo que não está lastrado? Não, eles não vão saber. É só a gente fazer com cuidado, não pode abusar, porque se começar a abusar, vai ter, de repente, muitos vales, ou excesso de vales circulando, a oferta monetária vai crescer demais e alguém vai desconfiar. E aí, se eles desconfiarem, rapidamente alguém vai perceber, olha, aqueles 7 irmãos valentões são os petalhões também, eles estão emitindo dinheiro, estão fazendo uma senhoriagem aí, e isso quer dizer que não tem prata que chega para pagar todos os vales. Então, quer saber? Eu vou correndo para lá, trocar os meus vales pela prata, porque se eu não fizer isso, de repente todo mundo vai perceber e quem chegar por último não vai receber. Aí tem o que chama de uma corrida aos bancos. Tem vários exemplos desses na história, quando as pessoas percebem que algum papel do governo, alguma moeda não tem lastro, não tem como ser paga, e aí as pessoas, por exemplo, se você de repente ouve um rumor que o seu banco, onde você depositou dinheiro, não tem dinheiro para pagar todo mundo a quem ele deve, é bom você ir correndo e pegar esse dinheiro, porque as outras pessoas também vão fazer a mesma coisa. Então, isso já tem vários. Em 2008, na Inglaterra, teve um exemplo, você via na televisão, assim, aquela fila de aposentados e velhinhas e pessoas esperando na fila, e a maioria das pessoas não vão receber aquele dinheiro. Muitas vezes que o banco fala assim, diz, eu admito, eu não tenho dinheiro, eu fiz essa malandragem mesmo, eu só vou pagar para cada libra que eu devo, para cada dólar, para cada real que eu devo, eu só vou pagar 60 centavos, por exemplo. É o corte de cabelo, a pessoa vai receber um corte de cabelo. Para cada dólar que você é devido, para cada real, você vai receber 30 centavos. A Argentina fez isso recentemente também com os devedores dela. Por isso, todo mundo é muito receoso. O sistema bancário é uma coisa muito boa, porque facilita, dá essa segurança, oferece um monte de serviços, facilita trocas, porém, tem esse aspecto desse perigo. E o perigo é, mesmo se o seu banco não fizer isso, você corre esse perigo, porque assim, só porque um monte de bancos malandros aí estão fazendo isso, com eles é a mesma coisa hoje em dia, você deposita dinheiro, aí você deposita R$1.000, a gente vai ver um exercício daqui a pouco, aí o banco pega esses R$1.000 que são seus, e ele registra lá, o fulaninho tem R$1.000 aqui, mas ele pega parte desses R$1.000, digamos R$800, e ele reempresta. Ele emprestou seu dinheiro para outra pessoa sem você saber. E ele pode fazer isso, isso é legal e tudo. Mas se ele exagerar, se ele sair emprestando demais, de repente muitos empréstimos não são pagos de volta, daí, se não for pago de volta, ele não vai ter como pagar você. Então, mesmo se o seu banco não fez isso, o seu banco é certinho, ele é cauteloso, conservador, segue todas as regras da boa gestão do dinheiro, mas se outros bancos estão tendo corridas a eles, aí os outros correntistas do seu banco, você sabe que seu banco não está fazendo isso, mas os outros correntistas não têm certeza. Eles vão ver rumores, vão ver notícias no jornal e tudo, e eles vão vir correndo. Então, aí até o seu banco pode quebrar por causa disso. Dado esse é o que chama do risco sistêmico. Um banco cai, aí outro banco cai porque o primeiro caiu, aí o terceiro cai porque os outros dois caíram, eventualmente até os bancos solventes, os bancos conservadores, cuidadosos estão caindo também. Isso é um risco muito grande, aconteceu em vários lugares, várias economias já, sempre acontece, e para evitar isso, o que se tem é bancos centrais. Bancos centrais. Então, o papel do Banco Central é um banco cuja função é fiscalizar os outros bancos, e fazer um monte de regras que os outros bancos têm que seguir.
O Banco Central é um órgão do governo, só que muitos são independentes do governo, de quem está no poder. Ele é do Estado, o Banco Central, mas no regimento dele ele é feito para ser independente. Ele fiscaliza o governo, ele fiscaliza a emissão da moeda, e a principal função deles é garantir que a oferta da moeda esteja controlada. Já vou explicar o que isso tem a ver com fiscalização dos bancos, mas então, desde o começo dessa aula hoje eu estou dizendo, a chave com a economia monetária é garantir a oferta da moeda, não pode ser de mais, não pode ser de menos. Tem que acertar e é crucial isso. Errar tem custos muito grandes para a sociedade. Então, por que eles fazem o Banco Central independente muitas vezes? Porque, como eu falei, seja lá quem está no poder, esse presidente, outro presidente, todos os presidentes, seja uma democracia, seja uma ditadura, tem pressões de grupos de interesse, tem gastos que eles querem fazer e eles não têm receita suficiente, então uma tentação é sempre emitir mais dinheiro e você fazendo o Banco Central, se o Banco Central não for independente, quem escolhe o presidente do Banco Central é o presidente da República, mas uma vez que ele escolhe, ele não pode tirar. Então, aí fica independente, isso garante uma autonomia para o Banco Central realmente, tecnicamente, controlar a oferta da moeda sem pressões políticas. Dito isso, no Brasil, não, o Banco Central não é independente. Em vários outros países quem começou isso foi a Nova Zelândia, funcionou muito bem. Muitos países é independente, existe uma pressão muito grande, existe um movimento para tornar o Banco Central do Brasil independente, mas o Brasil tem uma situação interessante que, embora ele não seja oficialmente independente, quer dizer, o presidente da República hoje pode pegar o telefone e despedir o presidente do Banco Central. Ele pode fazer isso, ele tem esse poder, e botar outra pessoa, talvez alguma pessoa que vai obedecer às ordens deles melhor. Só que no Brasil, e não só esse governo, os outros governos, como eu falei, todo governo tem essa tentação. Por isso que é importante ter regras, freios e contrapesos que contrabalancem isso. Mas o que acontece aqui no Brasil é que, como nós tivemos muita inflação no passado, acaba que o mercado nacional, o mercado estrangeiro, você e eu, nós somos todos muito desconfiados de interferência no Banco Central. E se a gente vê alguma coisa que parece que é interferência no Banco Central, o mercado reage. Por exemplo, tem uma desvalorização do real, o dólar sai, investimento estrangeiro sai do Brasil, investimento brasileiro sai do Brasil. Então, na prática, governos no Brasil não podem mexer muito no Banco Central. Eles têm uma barreira que o próprio mercado faz isso, e isso é bom. Isso é bom. A última vez que eu me lembro, a Dilma, tinha uma época que a Dilma estava pressionando muito o Banco Central, deu uns problemas na economia, e o mercado reagiu, a imprensa reagiu, a sociedade civil reagiu e impediu aquilo. Se bem que o melhor seria mesmo institucionaliza isso, né? Põe no papel, põe na Constituição e garante essa proteção. Já vem aqui para o Banco Central. Aqui, essa é pega na Wikipedia um aforismo, aí, um ditado. Lei de Gresham é que a má moeda tende a expulsar do mercado a boa moeda. Então, você pode ter muitas moedas circulando, que nem eu falei no parque de diversões lá, que nem numa prisão, tem miojo, tem cigarros, tem outras coisas. E vários países, tinha épocas que bancos privados emitiam moeda. Nada impede que você emita uma moeda. Quer dizer, acho que no Brasil você não pode, acho que tem alguma lei, mas em geral você pode emitir uma moeda, empresas podem emitir, a Google podia fazer Googleetas, qualquer Amazon podia fazer, a Petrobras podia ter a moeda dela, e depende se as pessoas vão aceitar ou não. Em geral, você desconfia muito e não vai querer aceitar. Mas aí quando você tem muitas moedas circulando, e o que esse ditado está dizendo é que a moeda ruim vão expulsar. Se você tem uma moeda que realmente é boa, ela é escassa, ela é rara, a oferta dela está controlada, você não vai aceitar trocar ela por outras moedas com baixa confiança, que uma empresa qualquer soltou, que um banco qualquer soltou.
Então, uma pessoa que chega no mercado vendendo alguma coisa, quem tem a moeda boa não vai querer comprar, não vai querer partir com aquela moeda e só o mercado vai ser dominado pela moeda ruim. Quem tem moeda boa está segurando ela, não está trocando. Bom, então, bancos centrais eles têm que coordenar, fiscalizar, socorrer e garantir a solvência desse sistema bancário. Já vou explicar um pouquinho como é que é essa ideia da solvência. Ele é um emprestador de última instância. Os bancos, o que bancos fazem? Bancos fazem um monte de coisas, mas assim, a coisa mais básica, aquilo que eu descrevi, tem essas poupanças dispersas na economia, todo mundo com dinheiro embaixo do colchão, os aposentados, a vovó, o trabalhador, o milionário, todo mundo com dinheiro que eles receberam e eles não querem gastar agora. E eles têm aquele problema de onde guardar com segurança e tudo. Então, o que o banco faz? O banco capta aquele dinheiro. Como é que ele capta? Muitas vezes pagando juros. Você pega o seu dinheiro, põe aqui no meu banco e eu vou te pagar 2% ao ano em cima disso. E aí, o que eu faço? Aí eu junto, eu faço um pool de todo esse dinheiro disperso, capilarmente dispersas, essas poupancinhas todas dispersas e as poupanças grandes também. Aí eu pego esse dinheiro e eu vou emprestar ele para pessoas e para firmas. Alguém quer comprar um carro, eu empresto e eu vou cobrar o juro deles. E esse juro que eu cobro deles é um pouquinho maior do que os juros que eu vou pagar. Quer dizer, deveria ser um pouquinho maior. Infelizmente, no Brasil, acaba que esse spread que chama, essa margem entre o que o banco paga para você depositar nele, e o que ele cobra de quem ele empresta é muito grande. Isso é ruim. Isso vem não porque bancos são malvados, capitalismo é selvagem. Isso vem por falta de competição no sistema bancário. Se tiver muitos bancos, aí se tem um banco que está pagando um spread muito ruim, as pessoas saem desse banco e vão em outro. E essa competição deveria fazer o spread. No Brasil, um dos países onde esse spread é mais alto do mundo, e tem muita discussão de por que é isso, tem um pouco a ver com competição, tem um pouco a ver com risco também, porque no passado houve muitas intervenções do governo em cima de bancos, e as pessoas têm medo, então, mas isso é uma outra discussão. Então, como é isso que bancos fazem, pegam dinheiro emprestado e emprestam. Isso é essencial para uma economia, porque uma economia vai crescer. Assim, um lugar como o Brasil tem muitos projetos proveitosos que valem a pena fazer. Tem pessoas que querem fazer aqueles projetos, que sabem como fazer, estão dispostas a lidar com o risco de fazer aquilo ali. Tem a tecnologia, tem o conhecimento, sabe onde contratar as pessoas, tem os insumos, tem tudo que precisa, mas precisa de dinheiro. É muito difícil. Você já tentou abrir um negócio, você sabe que um negócio sempre precisa de dinheiro, seja dinheiro de caixa para comprar os insumos hoje para vender amanhã, ou os grandes investimentos. Então, bancos suprem isso aqui. E se você tiver um sistema bancário funcionando bem azeitado, fazendo essa captação dessas poupanças e esse empréstimo para o resto da economia, a economia vai crescer. Então, é isso que um sistema bancário funcionando bem faz. Só que nisso tem bancos ruins, bancos mal administrados e tem riscos, tem choques que acontecem na economia. Mesmo um banco bem administrado, às vezes acontece um choque que vários empréstimos que ele fez e ele estava contando com aquele dinheiro ia ser pago de volta essa semana para ele poder pagar os depositantes de quem o dinheiro realmente é, mas teve um choque no exterior, uma guerra, não sei o quê, uma crise, e aqueles empréstimos não puderam ser pagos, e aí aquele banco vai ficar sem esses fundos, ele pode ir à falência por causa daquilo ali, aí tem um efeito dominó que vai derrubar outros bancos, e aí o Banco Central é um emprestador de última instância. Ele chega lá e ele vai dizer, olha, eu estou percebendo aqui que você, banco, não vai poder pagar esses empréstimos, mas eu percebo que não tem nada fundamentalmente errado, só aconteceu algumas coisas, alguns problemas, e
aí eu vou emprestar para você, e o Banco Central vai emprestar para você, e aí você consegue resolver. Ou o Banco Central vai chegar e dizer, não, seus fundamentos estão errados, você não vai conseguir sair dessa, você está basicamente falido, e aí o Banco Central vai lá e garante que aquilo ali não se espalha para o resto dos bancos. Então, esse é um papel de Banco Central. E é importante dizer, o Banco Central do Brasil funciona muito bem, ele é muito bem... ele tem uma reputação muito boa, geralmente bastante técnico, pouco político, e como o Brasil teve esse problema hiperinflacionário, ele é ultra cuidadoso, ele é ultra conservador, não toma riscos desnecessários. Os parâmetros que ele coloca para a economia tendem a ser bem elevados, conservadores, justamente por causa dos problemas que nós tivemos no passado. Uma coisa muito importante que bancos centrais fazem é fixar a taxa de juros. Então, ele determina a taxa de juros. A gente vai falar mais sobre juros lá para frente, mas pensa assim, os juros... Não é que o Banco Central passa uma lei, os juros hoje vai subir, vai cair. O Banco Central simplesmente diz assim, eu estou emprestando a tanto de juros, eu estou emprestando a 6%. Aí, se os outros bancos estavam emprestando a 8%, os tomadores de empréstimo vão dizer, eu não vou mais pegar empréstimo desses bancos porque eu posso pegar do governo a 6%. E os bancos, sabendo isso, vão dizer, então tá bom, então eu vou emprestar 6% também. Os outros bancos têm que seguir o governo, mais ou menos, porque o governo é um emprestador tão grande, um tomador de empréstimo tão grande. Então, é assim que ele influencia, não é um botão vermelho que ele aperta, assim, aumenta os juros, cai os juros. Mas, ao fazer isso, ele está controlando um pouco o aquecimento e o resfriamento da economia. É uma metáfora que sempre se usa nesse caso, o Banco Central tem um freio e um acelerador. Ele pode pisar no acelerador, fazer a economia, se ele fizer os juros cair, então ficou mais barato tomar dinheiro emprestado. Às vezes a gente não percebe isso, mas uma queda pequenininha, você ouve assim, o Copom se encontrou hoje e baixou os juros de 5 para 5 pontos... de 5 para 4,75. Só isso? Isso não faz diferença nenhuma. Mas acaba que faz. O que ele fez, ele tirou o pé do freio um pouquinho ali. Muitos negócios, muitas pessoas que não iam pegar dinheiro emprestado, dizem, opa, agora ficou melhor, vão pegar dinheiro emprestado, com isso eles vão gastar mais, vão contratar mais, vão investir mais, e a economia começa a crescer. E aí você pergunta, mas então por que não tira totalmente o pé do freio e deixa a economia crescer? Crescimento é bom. É que não pode fazer isso. O governo tem que ser muito cuidadoso com a taxa de juros. Acho que é o principal instrumento dele. Tem os gastos, pisar num jeito de que se podia fazer. O governo podia só sair gastando dinheiro, imprimindo dinheiro. Esses são maus jeitos de tentar aquecer a economia. Isso gera inflação, gera distorções. Com os juros, o governo não está determinando os gastos, mas ele está facilitando que haja mais negócios. O perigo é que se você abaixar muito os juros, então, de repente, muita gente vai gastar, muita gente vai investir, e como esses bens, só existe uma quantidade limitada de bens naquele momento na economia, estão fixos, e tem muito mais gente querendo eles, os preços vão subir. Então, pode vir inflação. Então, os juros é um freio que o governo vai pisando no freio para ir tirando o pé do freio devagarzinho para fazer a economia crescer, mas dentro das suas possibilidades, sem gerar inflação. Isso, obviamente, gera muita briga ideológica, porque tem gente que chega assim e diz, o governo devia tira o pé do freio, traz os juros para baixo e esse crescimento vai se resolver, não vai ter inflação coisa nenhuma, não vai ter problema. Outras pessoas mais conservadoras dizem, não, olha, nós temos um passado inflacionário, inflação é muito perversa, especialmente com os pobres, então tem que ser cuidadoso. Então, os juros é chave. E a gente vai ver modelos lá para frente de oferta e demanda de crédito, onde o preço são os juros. Tá. Primeiro Banco Central, o Banco da Inglaterra, lá no século XVII. O Brasil... Antes, não tinha Banco Central, quem fazia muito disso no século XIX e no século XX era o Banco do Brasil. Mas aí, em 65, Roberto Campos, que inclusive é o avô do atual presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto,
criou o Banco Central, ele e outros, Eugênio Goudin e outros, criaram o Banco Central no Brasil, e desde então tem Banco Central no Brasil, tem bancos centrais europeus, por exemplo, etc. Tá. A gente já falou sobre 1971, Bretton Woods, o dólar deixou de ser lastreado. Na apostila diz assim que tem algumas moedas, por exemplo, acho que a libra esterlina, ainda vem escrito nela, pequenininho assim, essa nota vale tantas gramas de ouro. Só que é só porque é histórico, você não pode ir lá realmente pedir. Então, hoje em dia, a maioria das moedas não são lastreadas. A moeda de curso forçado quer dizer que você, por exemplo, se você está no Brasil, você é obrigado a aceitar o real. Você tem um negócio, você diz, eu só aceito o dólar. Você não pode fazer isso, você é obrigado a aceitar o dólar. Isso, hoje, no Brasil, não tem consequência, mas alguns países, e o Brasil em outras épocas, havia uma desconfiança muito da moeda local, as pessoas, tem gente que fazia isso, eu não aceito, eu só faço serviço em dólar, porque essa moeda local, eu não sei o que o governo está fazendo, com a oferta de moeda, está abusando ali, não vou aceitar. Aquela ideia, confiança é a chave de tudo. Aqui, eu só vou mencionar isso aqui. Aí você pode perguntar, mas então, quanta moeda existe em circulação no Brasil hoje? Você vai ver que é só contar. Só contar tudo que foi emitido até hoje. Você vai saber. Repara que não é tão fácil, porque do que eu falei, existe a moeda que foi impressa, por exemplo, que foi impressa, o real, a nota de R$200 agora, as moedas. E, então, aquilo é aquela moeda mais líquida que tem, por lei todo mundo tem que aceitar. E, além disso, tem depósitos. Eu tinha R$10.000, depositei no banco, mas aquilo também tem liquidez muito grande. Não preciso nem ir para o banco pegar, eu posso usar meu cartão. Então, essa moeda com maior liquidez, em economia se chama M1, moeda 1, moeda com maior liquidez. Mas existem várias outras formas de moeda circulando ao mesmo tempo. Por exemplo, se você tem um título do governo ou um título de um banco, você comprou um CDB, você tinha R$1.000, vocês vão investir, então você comprou um título do governo, e essa não tem uma liquidez tão grande. O título só vai vencer daqui a um mês, você não vai poder pegar esse dinheiro antes de um mês. Então, M2 é tudo que era M1, mais esses outros depósitos, poupança e investimento. E existe também M3, M4. Eu notei que ontem eu fui até checar, na apostila eles dizem, existe M3, M4, mas se você quiser saber o que é, vai olhar nesse site do Banco Central. Quer dizer, eles não vão perguntar isso em prova. O importante é saber que existe uma classificação, uma tipologia de moedas, sendo o critério que diferencia elas é liquidez. Eu até fui lá e peguei. Então, o aqui eles começam, inclusive, com M0. É só moeda emitida. M1 vai adicionar depósitos à vista. M2 vai adicionar títulos do governo. E assim por diante. Tem umas complicações aqui, mas, como eu falei, isso aqui não é... O mais importante é saber que existe essa classificação por liquidez. Então, essa aqui. Ok. Então, deixa eu fazer agora... essa aqui, talvez... Você vê que esse capítulo foi muito descritivo de como é que funcionam as coisas. Agora tem uma coisa um pouquinho mais analítica aqui, que tem não é nem um modelo, mas e um ponto muito importante que é o seguinte. Eu falei desde o começo que a oferta da moeda é crucial. O governo determina a oferta da moeda, ele pode emitir moeda, ou ele emite moeda imprimindo a moeda, mas isso cada vez é um pedaço menor, como eu falei. A maioria da moeda é moeda no sistema financeiro, a moeda que existe em termos virtuais, e o governo tem como afetar aquilo ali de várias formas, mas o ponto aqui é que bancos privados, Itaú, Bradesco, toda a rede de bancos, também cria moeda.
meio que indiretamente, você vai ver, mas o governo tem como controlar isso. Ele tem um parâmetro que o Banco Central determina, que chama os depósitos obrigatórios, é o R que a gente vai ver, e o Banco Central controla aquilo ali com muito cuidado, com muito vigilante em cima daquilo ali, mas é um outro acelerador ou freio que o Banco Central tem para aumentar ou reduzir a oferta da moeda. E é o que ele usa em primeira instância. Não, o governo não chega assim, puxa, a gente queria aquecer a economia, manda imprimir mais R$1 bilhão em notas de 200 e vamos usar isso para pagar as nossas contas e espalhar isso pelo Brasil. Não é assim que ele faz, ele tem esse método que eu vou explicar agora, é muito mais rápido, muito mais efetivo e direto do que realmente imprimir moeda. Então, o governo afeta a oferta de moeda através da regulação do sistema monetário. Então, como é que funciona isso? Funciona assim, você tem R$1.000, digamos, então você tem R$1.000, aí você não quer ficar carregando aquilo ali na sua bolsa, na sua carteira, e você então vai para o banco e diz assim, ó, quero depositar na minha conta esses R$1.000. Aí, o que o banco faz com aquele dinheiro? Uma coisa que o banco podia fazer é dizer assim, ó, tá bom, eu vou guardar esses R$1.000, que nem a história que eu falei dos 7 irmãos, e aí, quando você quiser, tem o Vale vai ser um lançamento ali na sua conta virtual, hoje em dia na internet, ou você pode imprimir no papel, tanto faz, e talvez o banco cobre uma tarifa por aquilo ali. E aí, se você quiser o dinheiro, você vem e você pega, ou você usa seu cartão e o dinheiro está lá. Mas aí os bancos perceberam, como eu falei, a mesma coisa que os 7 irmãos, eles perceberam, a gente tem bilhões depositados aqui e as pessoas só estão usando uma margem muito pequena daquilo ali, uns 20% daquilo ali. No dia a dia, normal, de vez em quando tem uns picos, de vez em quando tem mais, mas se a gente pegar a sério, a gente olha que no dia a dia, a maioria desse dinheiro fica parado aqui dentro do nosso banco. Seja em termos virtuais, ou seja em termos de notas, o dinheiro está parado. Então, os bancos falam a mesma coisa que os irmãos falaram. Vamos emprestar parte desse dinheiro. Vamos manter uma porcentagem dele fixa para atender esses resgates que as pessoas vão fazer. Vamos olhar historicamente quanto que as pessoas têm retirado no dia a dia. Deixa uma margem de segurança e o resto a gente pode emprestar. E aí eles fazem isso. Ao fazer isso, e eu vou mostrar matematicamente aqui, os bancos estão criando moedas, estão aumentando a oferta de moeda. É como se a moeda estivesse em 2 lugares ao mesmo tempo. Os seus R$1.000 estão lá e você está considerando, ó, meus R$1.000 estão no banco, eu posso pegar a hora que eu quiser. Eu tenho R$1.000, é meu, só não está aqui no meu bolso agora, mas é meu. Então eu tenho R$1.000 e o banco pegou 800 daqueles R$1.000 e emprestou. Então tem outra pessoa que recebeu aqueles 800 emprestado do banco e está dizendo, olha, eu tenho R$800. Mas na verdade são os seus mesmos, parte dos seus R$1.000. Então é como se ele tivesse duplicado, assim, ou multiplicado a quantidade de dinheiro em circulação. Aí essa pessoa vai gastar os 800 e aquilo vai aquecer a economia. Então foi criado moeda. O que o governo faz, o Banco Central faz, ele percebe isso e ele percebe e diz assim, oh, você pode fazer isso, a gente até quer que você faça isso, porque isso é bom, né? Isso cria atividade comercial, só que eu, Banco Central, é que eu vou decidir quanto que você tem que manter em caixa. Então, ele diz ali 20%, o R vai ser 20%, ou então 40%. No limite seria 100%, está proibido de emprestar dinheiro. Todo dinheiro depositado tem que ficar ali à disposição do depositante. Isso seria uma posição muito conservadora. O banco não está correndo risco nenhum, o depositante está garantido que a hora que ele quiser o dinheiro, ele pode pegar porque o dinheiro realmente está lá. Só que o Banco Central tipicamente permite essa multiplicação. Então, o R, eu não sei historicamente quanto é, mas acho que 20% a 40% seria algo razoável de se esperar. E aí, de vez em quando, como eu falei, pode acontecer um problema. Tem um problema, uma desconfiança, uma recessão, alguma notícia que assustou os investidores. Muita gente pode correr para os bancos e os bancos não vão ter aquele dinheiro para pagar você, eles só têm os 20%.
Aí o que acontece é o Banco Central entra e diz, não, tá bom, eu vou emprestar para os bancos pagarem o emprestador de última instância. Então, por isso é muito importante que o Banco Central ele tem que calcular bem quanto que ele vai permitir dessa alavancagem que chama, e ele tem que saber que o Banco Central tem que prever, se ele prever, a economia está com problemas, tem coisas que podem acontecer, choques podem acontecer, e ele pode fazer isso de um dia para o outro, vamos aumentar os requerimentos de depósitos. Aí ele avisa os bancos, era 20%, mas hoje é 30%. A gente, para o próximo mês vai ser 30%, porque a gente está achando que tem turbulências vindo aí, vocês têm que ter esse colchão para pagar os depositantes. Então, o Banco Central tem que fazer essa regulação, e o Banco Central brasileiro é relativamente bom de fazer isso. E, em última instância, o Banco Central sempre pode cobrir qualquer coisa, porque ele pode emitir dinheiro, né? Então, o ideal é não ter que fazer isso, é ter outras formas de resolver. Inclusive, quando o choque vem em cima de um banco só, muitas vezes o Banco Central nem precisa fazer nada, que se um banco, os outros bancos socorrem ele. Ele pega dinheiro emprestado dos outros bancos. O problema é quando é um choque sistêmico, quando forem todos os bancos ao mesmo tempo, aí todos estão em apuros e aí o Banco Central entra lá e resolve aquilo. Então, vamos ver esse exemplo, daí eu paro hoje e a gente revê esse exemplo na aula que vem, porque ele não é complicado nem nada, mas às vezes parece mágica, então é bom ver duas vezes. Então, supõe assim, ninguém guarda dinheiro em casa, todo mundo põe dinheiro no banco. Só umas hipóteses para ficar mais simples. E os bancos, a taxa de reserva deles, que é como a gente vai chamar esse valor, essa porcentagem que eles são obrigados a manter em caixa, é 20%. E o resto eles podem emprestar. Então, tudo que é depositado neles, eles mantêm lá 20% para cobrir aqueles sacadores que vão querer sacar no dia a dia, e o resto eles emprestam. Eles querem emprestar, porque eles ganham juros em cima daquilo ali. E tudo que eles querem emprestar, eles conseguem emprestar. Não tem problemas na economia. Então, aqui, eu vou fazer esse exemplo aqui, que é o exemplo que está na apostila. O importante não é tanto pegar aqui a matemática do que está acontecendo, mas de você pegar a ideia geral, como que a dinâmica aqui. Então, na apostila está exatamente assim, o João tem R$1.000. Então, aqui embaixo eu tenho o total de moeda que existe na economia. Então, o João tem R$1.000, só tem o João na economia. Esquisito isso, mas só tem o João, ele deposita, então o total de... Não, aqui não depositou ainda. O João tem R$1.000, o total de moeda na economia são R$1.000. O João deposita os R$1.000 no banco A, então agora tem R$1.000 no banco A, e o banco A escreve lá, está escrito como se fosse um vale, que o João tem R$1.000. Então o total de moeda é R$1.000, só que no 1 estava no bolso do João, e no 2 está no banco, mas o João tem um registro que diz que aquilo é dele, então ficou, na verdade, tudo igual. Aqui no 3, o banco A vai pegar aqueles R$1.000 que o João emprestou, que ele deve de volta para o João, e vai dizer, vou guardar 200 aqui, porque eu acho que mesmo se o João vier amanhã, ele não vai querer os R$1.000 todos, ele vai pegar os 200. Então, e eu vou emprestar para o José por 800. Então, no caixa do banco tem 200, o João tem 1.000, por enquanto aqui ainda tem um total de 1.000, mas o José agora tem 800, que ele vai comprar numa loja alguma coisa, e a loja vai pegar esses 800 e vai depositar em outro banco. Então, agora, no caixa do banco A tem aqueles 200 que ele guardou do João, o banco B tem 800 que ele recebeu de depósito do José, o João tem R$1.000, tem um registro dizendo que ele tem direito a R$1.000, a loja onde o José comprou tem um registro dizendo que tem direito a R$800, então o total de moeda que existe são 1.800. Embora tenha começado só 1.000. Esses 800 a mais foi criado, foi alavancado. Foi criação que o sistema bancário fez surgir. Espera aí que alguém tem uma dúvida aqui, deixa eu pegar aqui.
Então, uma dúvida. Por que a agiotagem é ruim para a economia? As regras do BC também se aplicam aos bancos digitais. Por que a gente vê eles cobrarem taxas menores? Tá bom, são boas perguntas. Deixa eu só concluir aqui esse raciocínio, daí a gente volta para lá. Então, você vê que foi criado R$800 e isso aqui continua. Esses 800 que o banco recebeu, ele não vai, o banco B recebeu 800, ele só vai manter 20% daquilo que é 160 e vai emprestar o resto ao Antônio. Então, agora o banco A tem 200, o banco B tem 160, o C tem os 640 que ele recebeu da loja onde o Antônio comprou. Isso segue assim por diante, isso vai continuar. Todo mundo que pega um empréstimo no banco recebe um empréstimo, vai gastar, aquele dinheiro vai ser depositado no banco, 20% vai ficar no banco e o resto vai ser emprestado. Então, você vê que esse resto está ficando cada vez menor, mas está se criando esses recursos. Então, aí a gente pensa assim, onde é que vai parar isso aqui? Então, é só continuar fazendo isso ad infinitum, ou você faz uma série geométrica com 20% sendo tirado cada vez, 200 mais 160 mais 100, no final vai dar 1.000, só que quando você vai olhar, o total que foi criado é 5.000. Eu já vou dizer como é que você chega nesse número 5.000. Então, esses 1.000 estão lá no banco, em vários bancos diferentes, mas foi criado o poder de compra de 5.000. Ou seja, a quantidade inicial de 1.000 foi multiplicado não pelo governo, as pessoas depositando em bancos e bancos reemprestando aquele dinheiro, segurando sempre 20%, foi criado 5.000 a mais de poder de compra. Isso é bom se for feito com esse controle e com esse sem acontecer essas eventualidades, esses choques. Então, isso é feito sistematicamente. E aí, como é que você calcula os 5.000? É o multiplicador que a gente chama. Você repara que tem um multiplicador. R$1.000 virou R$5.000. R$1.000 existentes foram multiplicados por alguma coisa e deram um poder de compra de R$5.000. Então, é um multiplicador, e esse multiplicador, para saber, a gente sabe que ele é 5, porque 1.000 foi multiplicado por alguma coisa e virou 5.000, então o multiplicador é 5. Da onde vem o multiplicador? Esse nosso R, que é 20%, é 1 sobre o R. 1 sobre 20% deu 5. Então, o multiplicador é 5 e é assim que você calcula. Então, se o governo chegar e ele reduzir o multiplicador para 10, falar assim para os bancos, olha, você era obrigado a manter 20% dos depósitos em caixa, agora só precisa manter 10%. Os bancos vão falar, excelente, opa, então vou emprestar mais ainda, vou alavancar mais ainda. Então, o Banco Central está sendo ousado aí, ele está querendo aquecer a economia. Mas ao fazer isso, ele está correndo risco maior, porque agora a probabilidade de chegar depositantes e falar, cadê meu dinheiro? E os bancos, opa, eu não tenho. Então, a crise bancária aumentou, porque agora os bancos só têm 10%. Se ele fizesse isso, qual seria o multiplicador? Em vez de 20%, ponha 10 aqui, ponha 0,1. Então, 1 dividido por 0,1 ia ser 10. Então, reduzindo o multiplicador de 20% para 10%, o governo aumentou o poder, a moeda que está sendo criada. Então, o Banco Central usa isso como um acelerador, como um knob lá, para controlar a oferta monetária. Tá, eu vou parar esse exemplo aqui, só vou dizer mais uma coisa, e aí vou responder a pergunta, que a gente já está, não quero passar muito mais tempo, a gente tem a aula que vem ainda para completar isso bem. Uma questão aqui é essa de... Então, o Banco Central controla esse R
e é um jeito de aquecer ou não aquecer a economia. E aqui está uma hora que esse debate ficou muito grande. A gente passou recentemente, não sei se vocês estavam ligados com a crise de 2008, 2009, 2010, foi a maior depressão no mundo desde a Grande Depressão de 1929, e aí os governos queriam fazer alguma coisa, uma recessão. Um jeito de sair da recessão, foi como saíram da recessão de 29, é o governo aquecer a economia, pisar no acelerador, tirar o pé do freio. Então, a primeira coisa que o governo fez foi dizer, vamos baixar a taxa de juros, é nosso acelerador, freio principal, a taxa de juros. E ele começou a baixar a taxa de juros, inclusive aqui no Brasil, só que ele abaixou tanto que chegou próximo do zero e não resolveu o problema, não aqueceu o suficiente o problema. No Japão, a taxa de juros ficou negativa. Você pega dinheiro de um banco e um ano depois você paga de volta menos do que você pegou. E isso não resolveu, porque ninguém sabe exatamente por quê. Nunca aconteceu isso na economia antes. Geralmente baixa a taxa de juros um pouco, já aquece a economia e você sai da recessão. Então, uma outra forma, um outro instrumento que o governo teve que usar é justamente aumentar a oferta monetária. Gerar gastos, isso foi feito, mas o outro é aumentar a oferta monetária. E aí, os governos começaram a gastar muito, e essa ideia do multiplicador também serve para gastos. A ideia é assim, para cada R$1 bilhão que o governo gastar, comprar coisas para ativar a economia, qual vai ser o multiplicador? O multiplicador vai ser alto ou vai ser baixo? E ninguém sabe exatamente a resposta disso, qual que é o multiplicador. É estranho, você diria, como que não sabe? Deviam saber, pega os dados e olha. Mas não é muito claro, tem muitas controvérsias se, num determinado momento do tempo na economia, se o multiplicador é alto ou é baixo. Porque se ele for alto, justifica o governo chegar a dizer eu vou relaxar o R, vou reduzir o R para haver mais gastos. Isso vai funcionar, porque o multiplicador é alto. Se eu abaixar de 20% para 15%, isso vai ter um impacto, isso vai resolver. Então, eu não preciso abaixar muito. Outras pessoas vão dizer, não, o multiplicador, isso não vai adiantar, porque o multiplicador é muito baixo, nesse momento no Brasil, digamos. Então, você tem que abaixar muito. Não abaixa de 20 para 15, abaixa de 20 para 5, por exemplo. Então, tem muitas brigas ideológicas sobre isso. Quem é mais intervencionista quer que você realmente abaixe muito o R. Quem é mais conservador, quem é mais preocupado com a solvência do sistema, com o histórico que o Brasil tem com problemas inflacionários e problemas bancários, vai dizer, não, vamos devagar, vamos com calma, vamos ser cautelosos. Tá. Deixa eu parar aqui, vamos ver as perguntas. A gente retoma isso aqui na próxima aula. Então, aquela pergunta, primeiro, por que a agiotagem é ruim para a economia? É porque a agiotagem, a palavra, inclusive, é pejorativa. A palavra normal seria emprestador. Eu sou emprestador, sou um banco, sou emprestador. Mas a agiotagem é você emprestar a juros extorsivos. Então, eu vou emprestar para você. Então, ao longo da história, tem muçulmanos, por exemplo, nem permitem emprestar. É visto como qualquer empréstimo agiotagem. Na verdade, eles têm finanças islâmicas, têm outro sistema que cumpre o papel de juros, mas menos de frente, assim, não tem empréstimo, porque é visto como alguém está explorando alguém. Não deveria ser, né? Porque, assim, se eu empresto para você uma taxa de juros razoáveis, eu estou oferecendo serviço para você, estou, inclusive, ajudando você. O problema é quando tem, por alguma razão, essa que é a resposta à sua pergunta, a agiotagem é quando, por alguma razão, eu, emprestador, tenho um poder excessivo, não tem competição. É que assim, economia, se tem problema é porque não tem competição. Então, você tem poucos emprestadores, só tem eu, e vocês têm que recorrer a mim, eu sou monopolista, eu vou poder abusar de vocês, vou cobrar impostos juros muito grandes, e aquele negócio de filme, né? Daí você não paga, eu mando uns caras fortões para, na primeira vez vão quebrar um dedo, depois quebram 2 dedos, 3 dedos. Então, e no Brasil tem muito isso. Quer ver a agiotagem
institucionalizada que tem no Brasil. Tem um monte de bancos, eu não são nem bancos, são umas casas de emprestar dinheiro, não vou nem falar nomes, depois pode ser processado, mas eles tentam pegar a população de baixa renda e a pessoa não entende juros, nunca fez em toda essa economia. Você assim, eu vou pegar R$1.000 emprestado porque eu estou precisando, não sei o quê. Aí aqui está aqui com juros de 100%. A pessoa não vê que aquilo ali é impossível de pagar de volta, você rapidamente vai ter problemas e depois vai ter esse tipo de violência, talvez. Mas quer ver a agiotagem institucionalizada? Quase todos os bancos têm... como é que chama? Quando você vai receber seu salário, aí você recebe seu salário antes, você pode pegar no banco e usa seu salário como... Tem um nome isso, muito aposentado, eles pegam muito aposentado com isso, consignado, empréstimo consignado. Então, o aposentado ali vai receber... Para o banco não tem perigo nenhum, porque a aposentadoria vai ser paga. O governo sempre paga a aposentadoria. Aí está no meio do mês, vai o aposentado lá no banco e diz, eu não estou com dinheiro na conta. Aí o banco diz, não tem problema. Você pode... A gente sabe que você vai receber a aposentadoria do governo daqui a 2 semanas, então a gente empresta esse dinheiro para você. E o aposentado, beleza, ótimo, resolvi meu problema. Mas quando ele não vai olhar, mas a taxa de juros é uma taxa de juros extorsiva. Estão abusando dele ali e eles vendem esses consignados sem explicar direito e as pessoas não entendem. Juros é um conceito difícil. É uma exploração de idosos. Dá uma olhada nos seus avós e tios e tudo. Eu aposto que vai ter bastante gente com problema em consignado. E é um problema grande, porque as pessoas realmente precisam de crédito. Crédito é uma coisa importante. E se diz, poxa, os bancos estão sendo bonzinhos, estão ajudando as pessoas oferecendo créditos, mas não aquelas taxas de juros. O que precisava mesmo de uma solução para isso, mais do que regulação do Banco Central, mais do que educação financeira, que é bom também, é ótimo que as pessoas entendam, mas mais do que isso para competição. Mais bancos oferecendo, aí cada banco vai brigar para atrair os aposentados, oferecendo juros mais baixo, e aí sim o crédito a um juros razoável deixa de ser agiotagem. A segunda pergunta, as regras do Banco Central também se aplicam aos bancos digitais? Sim, aos bancos, certamente o Nubank e esses outros assim. Só não se aplicam a tipo, coisas como Bitcoin, que foram desenhadas para justamente o propósito delas é estar fora do alcance de bancos centrais. Por isso, muitos bancos centrais, o Banco Central da China, por exemplo, proíbe Bitcoin, tenta impedir e faz o que pode. A continuação por que a gente vê que eles cobram taxas bem menores que os bancos convencionais? É a competição, é justamente a competição. E eles conseguem cobrar taxas menores porque eles não têm os gastos todos que os bancos têm. Não tem as agências, os aluguéis, um monte de empregado com direitos trabalhistas e tudo mais. São enxutos, oferecendo só alguns serviços, não lidam com um banco grande como o Itaú, tem que ter todo tipo de crédito rural, crédito industrial, vários tipos de coisas, isso requer uma estrutura grande que é cara. E o banco pequeno ele é ágil, ele é eficiente, e essa competição vai ser muito boa justamente para forçar os outros bancos a reduzirem as suas tarifas. A outra pergunta aqui do Luiz Almeida. Além da inflação, o que faz uma moeda valer mais do que a outra? Bom, uma é confiança, né? Uma moeda, o que faz a moeda valer mais do que a outra é essa combinação de confiança e a oferta monetária. Então, se a oferta monetária está bem calibrada, não digo que tem que ser fixa, pode ir crescendo aos poucos, mas está bem calibrado, e todo mundo percebe isso, o mercado percebe isso, aí vai ter a confiança, e aí as pessoas trocam assim. A gente vai ver taxas de câmbio e ver o que determina o preço de duas moedas diferentes. O real, quanto que vale o real em frente ao dólar. Mas é muito essa ideia de confiança. Então,
você pode sempre convencer alguém a segurar uma moeda de um país que não tem boa reputação, mas as pessoas vão cobrar um prêmio, vão cobrar... como é que eu cobro um prêmio? Diz assim, tá, eu aceito pesos venezuelanos, então eu tenho reais, eu tenho soja aqui, eu vou vender para a Venezuela, eu aceito pesos venezuelanos, mas eu vou cobrar o risco que eu corro desse dinheiro evaporar na minha mão é grande, então a taxa de câmbio real, pesos que eu vou querer, embute uma compensação pelo meu risco. Por que a Libra, por exemplo, vale mais que o dólar, mesmo que os Estados Unidos sendo potência? Não, ela não vale mais que o dólar. O fato da taxa de câmbio ser maior do que um, menor do que um, isso é uma questão de unidades. Por exemplo, o Yen, um dólar são, sei lá, 10 mil ienes. Poxa, o Yen não vale nada. Não, a unidade, não, você pode mudar a unidade. Em vez de chamar de Yen, chama de o Yen-K, que é mil ienes. Então, um dólar vale um ien, a unidade não vale nada. O importante é esses termos de troca. A gente vai ver isso, tem toda a parte de taxas de câmbio, e a gente vai ver. Isso é um negócio que engana muita gente, de você ficar muito preocupado com a unidade. Mas não é isso. O que interessa é quanto que compra. Quanto que um dólar compra hoje nos Estados Unidos, quanto que um dólar compraria no Brasil, você troca um dólar pela taxa de câmbio e vê quanto que ele compra no Brasil. E aí faz a mesma coisa, quanto que um real compra no Brasil e quanto que o real compra nos Estados Unidos, o mesmo bem, só que trocando a taxa de câmbio. E o que é interessante é que o que a gente vai usar o Big Mac. É uma cesta de produtos, né? Pão, alface, carne, ketchup, tomate, e ele é igualzinho no Brasil e nos Estados Unidos. Um Big Mac no Brasil é igualzinho a um Big Mac nos Estados Unidos, e a gente vai ver se o real está comprando mais ou menos Big Mac hoje, na taxa de juros de hoje, no Brasil e nos Estados Unidos, do que ele comprava antes. E aí você vai saber se aumentou o valor do real frente ao dólar ou não. O Ricardo aqui perguntando, existe uma moeda lastro base para o valor das moedas globais? Não, nenhuma moeda tem lastro hoje em dia. Tem a moeda global, é o dólar ainda, porque ela tem confiança. Nesses últimos meses, já há alguns anos, mas nesses últimos meses, a China intensificou um esforço para que a moeda dela, o renminbi, passe a ser a moeda de confiança. Como a China importa e exporta muito, ela tem certo poder nisso, e ela quer que as pessoas passem a usar a moeda dela e aceitar e botar preços em termos da moeda dela. Mas é uma mudança difícil, porque elas têm uma tradição longa do dólar. Os Estados Unidos ainda é a maior economia e tem muita desconfiança para com a China, né? Os Estados Unidos têm muitos problemas e tudo, e ainda mais hoje em dia, mas China, você tem, os Estados Unidos pelo menos tem alguns freios e contrapesos e alguma tradição grande de respeitar vários valores, pelo menos que você gosta dos Estados Unidos, mas alguns valores liberais, e o China não tem nada disso. Então, mas vamos ver o que vai acontecer, e além disso tem o ataque das moedas virtuais, né? Que é para dizer, não, vamos aceitar as moedas Bitcoin ou outras que nenhum governo controla, que é garantido, tem algumas garantias contra governos, pelo menos. Então é isso. Mais alguma pergunta? Então, ótimo. Daí a gente para aqui, a gente continua esse mesmo tema na próxima aula e daí já passa para a inflação logo em seguida. Então, bom dia para vocês.